Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 41. Ora, um homem chamado Jairo, o chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49 diz: estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, creia somente e ela será salva. Chegando a casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Que história linda! E é possível que você já viu essa passagem na Bíblia, você já leu, você já ouviu mensagens referente a isso. E o que eu quero falar com você nesses minutos que nós temos é que você vai ficar maravilhado. Receba isso em nome de Jesus, você vai ficar maravilhado. A Bíblia diz que nessa história que Jairo tinha uma filha e que essa filha estava enferma. Aonde que em algum momento uma pessoa chega, um principal, e diz: olha, ela morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus então olhou para ele e disse: não temas. Sabe, gente, a gente aprende coisas muito incríveis aqui. A primeira delas é que Jairo, a Bíblia nos diz que ele era um dos principais da sinagoga. E isso significa então que ele era um homem que conhecia a palavra. Ele era um homem que com certeza era temente a Deus. Com certeza, sem dúvida nenhuma, ele dirigia as orações. Por quê? Porque os principais da sinagoga faziam isso. Ele podia ler a Torá, ele podia interpretá-la, ele podia ensiná-la. A Torá, se você não sabe, é o livro sagrado dos judeus, é a Bíblia deles. Porém, tudo que ele tinha era apenas conhecimento teórico. E nada daquilo que ele conhecia seria suficiente para que a sua filha fosse curada e liberta da morte. Sabendo da presença de Jesus na região, ele não titubeou. Ele já se posicionou. Ele viu uma oportunidade de ter a sua filha sendo curada. Mas para isso acontecer, Jairo teve que quebrar alguns limites. E aqui eu já aprendo uma coisa muito importante. Se você quer receber o seu milagre, quantos querem receber seu milagre? Claro, se nós queremos receber o nosso milagre, se eu e você queremos, se nós queremos que algo que está morrendo, ou algo que já está morto em nossas vidas ressuscite, nós vamos ter que quebrar limites. Nós vamos ter que sair da zona de conforto para sermos dirigidos para a zona que Deus tem de destino para nós. Jairo quebrou alguns limites. Quais são eles? Vários. O primeiro são os orgulhos humanos, os limites humanos, o orgulho, o ego, o conhecimento. Eu conheço, eu sou o principal da sinagoga, o que eu vou atrás deste homem que dizem que sabe mais que eu? Ele teve que vencer os limites religiosos. Eu sou judeu, como que eu vou falar com Jesus? Ele é judeu, mas a palavra dele é diferente da minha. Como eu sou dessa religião, se eu vou naquela religião? Essa não é a minha religião. Ele teve que quebrar esses limites para poder viver o seu milagre. Ele teve que quebrar o limite da tradição. Se eu ir lá, o que a minha família vai falar? Ou se eu ir lá, o que os meus amigos vão dizer? Então a gente vê várias vezes aqui, várias situações em que Jairo teve que quebrar limites. Limites de comentários, o que vão falar, o que vão deixar de falar. Ora, eles vão me ver prostrados diante de Jesus, o que eles vão falar de mim? Jairo decidiu quebrar
todos os limites para ir de encontro àquele que tinha autoridade sobre toda enfermidade e até mesmo sobre a morte. Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. Jairo foi de encontro a esse Jesus maravilhoso e o milagre de Deus aconteceu na vida dele. Se você está agora aí me assistindo, é porque você crê que o Espírito Santo tem poder para ressuscitar áreas da sua vida que estão mortos. E eu profetizo que você já está em rota de colisão com o seu milagre em nome de Jesus. Além de quebrar limites, eu vejo que Jairo teve que fazer mais algumas coisas para que a sua filha fosse curada. O que foi necessário para ressuscitar a menina? E o que é necessário para mim e para você ressuscitar as coisas que estão mortas e eu e você vivermos coisas maravilhosas? O primeiro, a Bíblia diz lá no capítulo 8, que nós lemos no versículo 41, que Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. Preste atenção a isso. Ele se prostrou aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. A primeira coisa que eu aprendo, se eu quiser viver milagres, eu tenho que me prostrar diante daquele que é o único que tem poder para ressuscitar qualquer coisa na minha vida. Eu vou repetir, eu tenho que me prostrar diante daquele que tem poder de ressuscitar qualquer coisa na minha vida. E eu pergunto para você agora, você está se prostrando diante de quê? Muitos estão se prostrando diante dos problemas. O problema aparece, ele se prostra. Muitos estão se prostrando diante da crise. A crise, pastor, a crise está aí, eu estou com medo. Claro, você se prostrou para a crise. Nós não estamos em crise, irmãos, nós estamos em Cristo. Muitos se prostram para as falências, muitos se prostram para as lutas, diante das enfermidades, ele se prostra. Jairo, diz a Bíblia, se prostrou diante de Jesus, porque ele sabia que Jesus era o único que tinha poder para ressuscitar a sua filha. Entenda isso. Prostre-se e fale do seu problema para pessoas que tenham capacidade de resolver o seu problema. E eu te dou um conselho: prostra-se diante de Jesus, e o Todo-Poderoso, aquele que contém todo o poder, vai trazer solução para a tua vida em nome de Jesus. Ele vai primeiro trabalhar contigo, irmão. Ele vai trabalhar no teu coração, mas pode ter certeza que no final vai valer a pena em nome de Jesus. A segunda coisa interessante, no mesmo versículo 41, diz que Jairo, ele rogou para que Jesus entrasse em sua casa. Você quer viver um milagre? Você quer ver coisas maravilhosas acontecerem? Jesus precisa estar na sua casa. Uau! Sim, nós precisamos introduzir Jesus dentro do nosso lar. E quando eu falo de introduzir Jesus dentro do nosso lar, eu estou falando de honrar Jesus, de trazer Jesus dentro de mim, através de mim. Alguém pode dizer: pastor, mas lá em casa eu tenho uma Bíblia aberta no Salmo 91, e isso me dá garantia de que Jesus está aqui? Não, não te dá garantia. Nem mesmo uma Bíblia debaixo do braço, nem mesmo uma Bíblia onde você estiver. Uma Bíblia, ela pode ser um instrumento para você se esconder de algo. Preste atenção a isso. Você precisa introduzir Jesus dentro do seu lar, com o seu comportamento, com o seu coração. Porque você precisa entender uma coisa que eu quero compartilhar com você. Sua família, ela está de olho em você. Como você conduz as coisas, para realmente ver se Jesus está na sua vida ou não. Há pessoas que têm Jesus na sua vida como um band-aid, como um curativo. Eu vou buscar Jesus porque eu estou precisando. Tá, quando que nós não precisamos de Jesus? Deixa eu te fazer essa pergunta: quando é que nós não precisamos de Jesus? Não, minha vida, eu estou com alguns problemas, então eu tenho que ir à igreja. Quem falou para você que a gente tem que ir à igreja só quando está com problema, irmão? Minha irmã, todo tempo é tempo de buscar a Deus. Tem gente que busca a Deus como um bolo de aniversário, uma vez por ano. Jesus não é um bolo de aniversário. Jesus é o pão diário, vivo, que desceu dos céus. Minha pergunta para você é: como você está conduzindo ou introduzindo Jesus dentro da sua casa? Eu vou reforçar, a nossa família está muito mais atenta àquilo que a gente faz do que àquilo que a gente fala.
Então, a minha prática tem que sempre estar em harmonia com o meu discurso. Agora existe uma promessa: você e toda a sua casa servirão ao Senhor. E eu creio nessa promessa. E nós vamos viver esse milagre. E nós vamos ficar maravilhados com isso, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. O que é necessário para experimentarmos isso? O que é necessário para vivermos o sobrenatural? Terceiro, nós não podemos, a Bíblia diz no versículo 49, que ele estava falando e um dos principais chegou e disse: não incomodes mais o mestre, ela está morta. Entenda isso, a terceira coisa: nós não podemos nos basear nos diagnósticos ou nas más notícias. Aquilo que vem para me desanimar ou me fazer desistir, deve fazer com que a minha força seja ainda maior, que ela seja aperfeiçoada. Vai fazer com que a minha fé seja maior, fará com que a minha oração seja maior. Estamos vivendo um momento de calamidade, um momento difícil na história mundial. Nós não lembramos de um caso semelhante a esse no mundo moderno. Todos estão observando essa situação e alguns estão reagindo de formas distintas. Alguns estão dando ouvidos aos diagnósticos ruins, às más notícias. Outros estão dando ouvidos às boas notícias. Alguns estão somente procurando quantas pessoas foram infectadas pelo Covid-19. Outras estão procurando quantas foram curadas. Entenda isso: se você quer viver um milagre na tua vida, não se baseie nas más notícias, nos más diagnósticos. Procure viver aquilo que Deus tem para ti. Tenha uma mente benigna, ou seja, pense coisas boas. E não há coisa melhor para se pensar nesse tempo e fora de tempo do que pensar na preciosa palavra de Deus. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, e o que me dá esperança é a palavra do Senhor. Em quarto lugar, a Bíblia diz em Lucas 8:50, Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, creia somente e ela será salva. Aqui é o quarto ponto. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, crer, andar pela fé. O Senhor teu Deus jamais te abandonou e jamais vai te abandonar. Pastor, mas eu não estou vendo saída. O apóstolo Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo. Nós vivemos pela fé. Toda crise antecede uma grande expansão. Tem uma expansão sobrenatural vindo ao seu encontro. Se você permanecer firme, não viver por vista, mas viver por fé, você vai viver esse milagre na tua vida, em nome de Jesus. Quinto, eu quero terminar com isso. Lucas 8:51. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar, senão somente Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Se você quer viver algo sobrenatural na tua vida, seleciona o seu nível de intimidade. Selecione seu nível de intimidade. Tenha ao seu lado pessoas e condições favoráveis àquilo que você deseja. Se você tem ao seu lado pessoas que não acreditam que Deus pode operar um milagre na sua vida, é preferível que você não caminhe com essa pessoa. Sim, caminhe para influenciá-la, mas não ser influenciado. Alguém pode dizer agora: pastor, mas parece um discurso de acepção de pessoas. Irmãos, Jesus, quando foi orar lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele estava com 11 discípulos, porque um havia saído para traí-lo. Então entenda aqui, em primeiro lugar, nem todo mundo que bate nas tuas costas e pede se está tudo bem, realmente gosta de ouvir que está tudo bem. Infelizmente, lamentavelmente, ninguém é igual a ninguém. As pessoas não são iguais a você, as pessoas não são iguais a ninguém, elas são parecidas, mas não são iguais. Jesus tinha 12, de repente ele só tem 11. Quando ele vai orar, ele coloca o grupo de 11 para orar. Ele dá alguns passos, olha para trás e diz: Pedro, Tiago, João, venham comigo. E ele leva Pedro, João e Tiago junto com ele. E ali ele para e diz a eles: orem por mim, porque a minha alma está aflita. E Jesus vai um pouco mais à frente e ora sozinho. Por que Jesus fez isso? Para nos ensinar que existe um grupo de pessoas que ora conosco.
Existe um grupo pequeno que ora por nós, que conhece o nosso coração, que caminha ao nosso lado, que sabe o que a gente ama, que sabe os nossos sonhos, que caminha conosco, amigos de verdade, amigos que oram por nós, amigos que torcem por nós, amigos que oram pela minha vida. E ali na frente existe um amigo mais chegado que um irmão, o Senhor, e é a Ele que nós temos que buscar com toda intensidade. A Bíblia diz que Jesus, quando chega naquela casa, todo mundo estava chorando, pranteando, morreu. E Jesus disse o quê? Não morreu não, ela só descansa. Então eles começaram a rir, dizer, é impossível. De chorar passaram a rir. Jesus olhou todos e disse, saiam todos, porque Jesus estava dizendo com isso, eu quero ao meu lado pessoas favoráveis àquilo que eu desejo um milagre sobre a vida dessa menina, e esse milagre vai acontecer. Está mais do que na hora de você selecionar o seu grupo de intimidade, o seu círculo de relacionamento. Me diga quem são os seus 5 melhores amigos, e eu direi para você aonde você vai estar nos próximos 5 anos. Tenha do lado pessoas como Romanos, Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Esses são amigos. Amigos são aqueles que choram quando você chora. Amigos são aqueles que sorriem, que se alegram quando você se alegra. E a Bíblia diz então que Jesus entra na casa, e quando ele entra ele leva quem? Mais uma vez, Pedro, Tiago e João. Acepção de pessoas? Não. Talvez seriam os 3 únicos que tinham um nível de fé extraordinário para viver o seu milagre. Será que tem alguém que está me assistindo agora que tem esse nível de fé para viver esse milagre? Então você vai viver esse milagre em nome de Jesus, porque eu também creio que algo maravilhoso Deus já está preparando para a tua vida em nome de Jesus. Jesus entra dentro do quarto e a Bíblia diz que ele ora e algo sobrenatural acontece. A menina se levanta, ela come, e logo em seguida no versículo 55 a Bíblia diz que os seus pais ficaram maravilhados. Ei, preste atenção a isso. A menina que era os seus sonhos, que era a sua vida, parte da sua vida, ressuscitou. E eles ficaram maravilhados. Quem não ficaria maravilhado ao ver um milagre? Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai começar a se alegrar a partir de agora, porque você vai ficar maravilhado com o milagre que Deus vai operar na tua vida em nome de Jesus. Será que tem alguém que crê nessa palavra? Então creia nessa palavra, receba essa palavra e celebre nessa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero declarar uma palavra de bênção através dessa oração na tua vida, e eu creio que a porta vai se abrir, eu creio que a página vai virar, e que esta será a melhor semana da tua história dos últimos tempos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.